Bom dia, bom dia, bom dia! Chegamos aqui na nossa sexta-feira, né? Bom dia a todos os alunos que já vão começar aí a assistir a nossa aula do curso técnico em informática, começando agora exato 7h30 da manhã a nossa aula, né? Bom dia ao nosso diretor de imagem, João, bom dia ao nosso professor assistente, Joseni, né? Bom dia a todos os professores mediadores que também já estão aí a postos, né? Caridade do Piauí, Olho d'Água, Coronel José Dias. Bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Primeiramente, é um prazer, porque dando aula para o curso técnico em informática, né? E a gente vai ficar com a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, tá? Vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula de sexta-feira. Eu estarei com vocês aqui todas as sextas-feiras, de 7h30 até as 9 horas da manhã, tá certo? Alguém vai dizer assim, eita, professora, é muito tempo, né? Fale devagar. Quando a professora estiver falando rápido, pode chamar a atenção, tá? Professora, fale devagar. Professora, fale mais rápido, tá certo? Qualquer dúvida durante a aula, né? Quem tiver dúvida em algum assunto, em algum tópico, professora, tenho dúvida, né? A gente tira aqui, não se envergonhe, não fiquem encabulados em falar no chat ou então no IPTV, né? Falem para o professor mediador que tem alguma dúvida. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, tá? Então, por favor, certo? Vamos interagir, tá? Bom, vamos iniciar a nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1 com o primeiro tema de aula, que se chama O Mundo do Trabalho, Conceitos e Definições. Tá? O objetivo de aprendizagem, conceituar trabalho. Nós vamos refletir sobre a importância do trabalho na construção da vida em sociedade e vamos ter também da teoria prática, que serão resoluções de questões durante as aulas ou para casa. Tá? Como assim, professor? Ou para casa, ir para casa? Dando tempo terminar as questões aqui, beleza. Não dando, vocês vão acompanhar essa aula na plataforma do canal Educação, tá? Ou então pelo YouTube e vão treinar as questões, certo? Sempre as questões serão referentes ao tema da aula, tá? A gente vai trazer durante essa disciplina, durante todos os temas de aula, todos os objetos de conhecimento, nós traremos também tópicos ligados à realidade, tópicos práticos, tá? Mas sempre referente ao tema da aula, certo? Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de o mundo do trabalho, conceitos e definições. Professora, trabalho é só um conceito? Não. É só uma definição? Não. Né? O trabalho, nós sabemos que é um conjunto de atividades que a gente realiza, né? Quem trabalha aí sabe que é um conjunto de atividades. O que é que você exerce? O que é que você faz? Né? Você trabalha, então são um conjunto de atividades que eu realizo, que eu executo naquele dia. Tá? Giovana Rodrigues, bom dia. Kailane Souza, bom dia. Sejam bem-vindas. Então, um conjunto de atividades, trabalho. Antes da gente falar do mundo do trabalho, a gente vai falar sobre o tema trabalho, né? Então, a gente sabe que é um conjunto de atividades realizadas ou que deverão ser realizadas ou estão se realizando. É o esforço feito por indivíduos. É o esforço feito por cada um, né? Com o objetivo de atingir uma meta. Pode ser abordado de diversas maneiras, o tema trabalho pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, né? Como na economia. Na área da economia, nós temos conceitos e definições de trabalho, né? Como na física, também nós temos conceitos e definições de trabalho na física. Na área da filosofia, na área da história, né? Em todas as áreas, certo? Na área da filosofia, na área da sociologia, tá? Na área da engenharia, nós teremos conceitos e definições, certo? O trabalho, ele possibilita ao ser humano transformar a natureza para saciar as suas necessidades. Por que a gente trabalha? A gente quer alcançar algo.
A gente só consegue atingir ou realizar nossos sonhos, nossos desejos, né? Saciar as nossas necessidades se a gente trabalhar. Não é verdade? Então, se a gente trabalhar, a gente vai ter um resultado daquele trabalho, né? E aquele resultado é onde a gente vai atingir o nosso objetivo e saciar nossas necessidades. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, né? Iniciativas, desenvolva habilidades. Tudo isso a gente faz no trabalho, né? É com o trabalho que ele também poderá aperfeiçoá-los. Como assim, professora? No trabalho, a gente vai sentindo a necessidade de aprender mais, né? Hoje, a situação onde se encontra o mercado de trabalho, onde o profissional se encontra no mercado de trabalho, ele sente sim a necessidade de se aperfeiçoar, de se capacitar mais. Por quê? Porque o mercado de trabalho, ele cobra do profissional, né? Professora, mas eu ainda não sou profissional, eu ainda sou aluno do curso técnico em informática, mas você está sendo cobrado para atingir, para atender o mercado de trabalho. Então, vocês estão se aperfeiçoando, tá? Vocês estão estudando para quando terminar o curso já entrar no mercado de trabalho. E como profissionais, não vão parar de se aperfeiçoar, de se especializar, tá? Justamente para trabalhar melhor, para atender a necessidade de vocês, para que vocês atinjam o objetivo de vocês na área onde vocês estão atuando como profissionais. Beleza? Bom, quando a gente fala que o trabalho ele se apresenta de diversos conceitos e definições em diversas áreas, né? Vamos falar das diversas áreas que a gente citou aqui no primeiro slide. O que é o trabalho na física? O trabalho na área da física, né? Em física, trabalho é uma grandeza escalar, representada em joules. O trabalho é a energia transferida a um corpo para que esse se desloque. Prestem atenção, vamos levar isso aqui para a nossa realidade, né? O trabalho é calculado através de uma fórmula que é a multiplicação da força pelo deslocamento, né? O trabalho pode ser um número positivo, negativo ou nulo, dependendo da força resultante aplicada ao corpo. Olha que interessante, né? Para que a gente trabalhe, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter saúde. Em primeiro lugar, a gente precisa ter saúde. Cuidar de nós para a gente possa trabalhar, para que a gente possa exercer uma força, né? Então, o trabalho, quando a gente está trabalhando, a gente está exercendo. A gente está gastando energia, a gente está exercendo uma força. A gente está se deslocando, dependendo do trabalho que você está exercendo, né? E esse nosso trabalho, quando a gente fala aqui na área da física, pode ser um número positivo, isso já é o resultado. Isso aqui já é o resultado, né? Pode ser positivo o nosso resultado, né? E na física é assim. O resultado do trabalho pode ser positivo, pode ser negativo ou nulo, né? Então, o nosso trabalho ele é positivo quando a gente atinge um resultado satisfatório, né? Pode ser negativo, eu posso estar trabalhando e o meu resultado pode ser negativo, ou seja, eu não estou exercendo muita força, certo? Beleza? E é assim na realidade, tá? Então, o que é bom para vocês, vocês alunos do ensino médio, né? À tarde vocês fazem ensino médio, vocês vão ver na física. Quando estiverem estudando trabalho na física, vocês vão lembrar da aula de vocês do curso técnico em informática. Quando a gente falou do tema o mundo do trabalho, conceitos e definições, tá? Trabalho na filosofia. Na filosofia, na área da filosofia, o trabalho foi tradicionalmente compreendido como uma tarefa menor ao ócio contemplativo, né? Os indivíduos mais importantes eram aqueles ocupados, né, com atividades ligadas ao pensamento, enquanto o trabalho era compreendido como algo embrutecedor. Olha só, né? No trabalho na filosofia, a gente levando para a vida, né?
O que é que a gente tem que evitar? Né? Quando jovem, isso aí já é uma dica para vocês. Quando jovem, quando adolescente, quando adulto e quando idoso. Lógico, tem idoso que ainda trabalha. Né? Tem idoso que não para, porque diz, quando chega a época de se aposentar, já diz logo, eu não quero me aposentar porque eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar ocioso. Né? A ociosidade, ela leva pessoas a estados não muito satisfatórios. Ficar parado sem fazer nada, né? Não é muito bom, certo? A gente começa a pensar, a pessoa começa a pensar besteira, porque não faz nada, começa a pensar besteira, né? Então é sempre bom a gente estar buscando conhecimentos através do trabalho. Ah, mas eu não trabalho, professora. Pois busque conhecimento na área que você quer exercer. Leia. Né? Qualquer atividade que você faz é um trabalho. Isso na área da filosofia. Né? Os pensadores, né, aqueles ocupados em atividades ligadas ao pensamento, os pensadores, os cientistas, né, o fato deles estarem lendo, procurando conhecimento através da leitura, já era um trabalho para eles. Né? Aumentar o conhecimento através da leitura, para eles, na filosofia, já era um trabalho. Eles estavam exercendo uma força, gastando uma energia, a inteligência. Eles estavam movimentando o cérebro. Estão entendendo como é o trabalho em cada área e a gente levando para a realidade, né? Então, o trabalho compreendido como algo embrutecedor. Para eles, o trabalho, como se fosse o trabalho manual, né, diário, era um embrutecedor. Então, o trabalho na filosofia era só lendo, né? Aumentando o conhecimento através da leitura. Para Marx, ainda na filosofia, na segunda metade do século XIX, o trabalho era entendido como um instrumento de humanização dos indivíduos. Entretanto, no modo de produção capitalista, o trabalho torna-se trabalho alienado e o ser humano torna-se coisa. Né? Um análogo às máquinas e ferramentas para a produção. Né? Na filosofia, quem pensava, quem lia, era ocupado, era trabalhador. Né? Quem não lesse, não gostasse de aprender através da leitura, era um desocupado. Né? Levando para a realidade, hoje, quem não trabalha é que a gente fala que é um desocupado. Né? Que não exerce uma força, não quer exercer uma força, então vai ficar desocupado. Certo? O trabalho na economia. No âmbito da economia, o trabalho consiste no esforço, prestem atenção que todas as áreas, a gente lembra do esforço. Né? Na economia, o trabalho consiste no esforço humano, que pretende satisfazer as necessidades de uma pessoa ou de um grupo. Né? Na produção, há uma transformação, através do trabalho, em geral, da matéria-prima, né? Em um produto final, na qual se produz um valor e é comercializado. Então, para gerar renda, para ter uma renda, o que é que eu preciso? Eu preciso trabalhar. Para ter uma melhoria financeira, para ter uma melhoria econômica e financeira na minha casa, ou eu trabalho em grupo, ou eu trabalho sozinha para satisfazer o grupo, ou seja, para satisfazer a minha família. Né? Lembrando que o meu esforço humano, né, ele vai me garantir uma renda. Eu vou ser paga para isso. Eu vou transformar uma matéria-prima em um produto final. Tá? Isso trabalho na economia. Trabalhos acadêmicos. Olha só. Outros conceitos e definições. Trabalho acadêmico é um trabalho, é uma tarefa exigida aos alunos que frequentam instituições de ensino universitário e que pretendem desenvolver o espírito crítico e capacidade intelectual dos alunos. Foi o que vocês fizeram, né? Eu creio que fizeram.
Me digam aí se fizeram. O trabalho final da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Aquele projeto final é um trabalho acadêmico, né? O TCC, trabalho de conclusão de curso, que vocês irão fazer, desenvolver, né, uma monografia, né, um artigo. Né? Isso aí é um trabalho acadêmico. Vocês irão desenvolver quando fizerem um curso superior. Né? Também é um trabalho acadêmico. Alguns trabalhos acadêmicos podem ser longos, podem ser extensos, como a tese de um doutorado, a dissertação, o mestrado, a monografia na graduação e o trabalho de conclusão de curso para tecnólogos e técnicos. Né? Antigamente, na graduação, nós tínhamos o TCC. Né? E detalhe, em certas graduações tem o TCC1 e o TCC2. Né? Que corresponde ao estágio supervisionado 1 e 2. Isso depende muito do curso e depende muito da faculdade. Tá? Trabalho em equipe. O trabalho em equipe é um esforço coletivo. É um esforço da equipe. É um esforço do grupo, né? Que se esforça para atingir um objetivo ou solucionar um problema. Tá? É um tema muito debatido em organizações, porque nas organizações, nas empresas, né? nas corporações, nós trabalhamos em equipe. Né? Pois se acredita que todos os funcionários devem saber trabalhar em conjunto para atingir metas mais rápidas. Certo? Trabalho em equipe é também muito importante nos esportes coletivos, como o futebol. Ali é um trabalho em equipe, para o time ganhar. Né? O trabalho é em equipe, mas quem faz o gol no futebol é só um. Mas aquele que faz, ele precisa do trabalho coletivo de todos. Tá? Basquete, vôlei, entre outros. Né? Nessas práticas, o conjunto é compreendido como sendo superior aos indivíduos. Certo? Bom, trabalho infantil. Trabalho infantil é o trabalho exercido por crianças e adolescentes que estejam abaixo da idade mínima legal permitida, o que pode variar em cada país. Né? No Brasil, o trabalho exercido por qualquer criança ou adolescente com menos de 16 anos é considerado trabalho infantil e é proibido por lei. Trabalho infantil é proibido. Certo? Proibido por lei o trabalho infantil. Atividade exercida por crianças e adolescentes. Detalhe, com menos de 16 anos. Tá? Trabalho voluntário. Há também o trabalho voluntário, que é aquele no qual o indivíduo aceita exercer uma atividade sem receber nenhuma remuneração para isso. Você está sendo um voluntário. Você se propôs a trabalhar sem receber. Então, é um trabalho voluntário. E o trabalho voluntário é gratificante. Tá? Não sei se vocês já exerceram algum trabalho voluntário, né? Ou se pretendem um dia exercer, certo? Mas é gratificante. Tá? Esse trabalho voluntário é bastante comum para estudantes universitários que estão em fase de aprendizado, né? E ainda não buscam receber remuneração por isso. Tem muitos alunos, tem muitos estudantes universitários que chegam na coordenação do curso e perguntam se tem algum estágio não remunerado. Já ouviram falar de estágio não remunerado? O estágio não remunerado é um trabalho voluntário. Agora, detalhe, você só recebe o registro que você está trabalhando voluntariamente se realmente você for. Porque não adianta você pedir para um estágio não remunerado, né, para aprender,
Muitas vezes o aluno quer aprender, quer conhecer a prática, né? Não adianta você faltar. Então, você não vai aprender nada, certo? Ellen Silva, bom dia. Unidade Escolar Francisco Nunes de São Gonçalo do Piauí, seja bem-vinda. Estão em fase de aprendizado e ainda não buscam receber remuneração por isso. Além disso, o trabalho voluntário está muitas vezes associado a diferentes causas sociais, né? Algumas ONGs e instituições sem fins lucrativos dependem de pessoas que estão dispostas a trabalhar voluntariamente, né? Aqui em Teresina, antigamente, tinha uma clínica com um projeto Daycare, né? É muito interessante, era uma clínica multidisciplinar, né? Tinham vários profissionais, tinham artesãos, tinha artista plástico, tinha psicólogo, né? Tinha psiquiatra, né? E, inclusive, na época, né, tratavam de idosos, e para não deixar aqueles idosos, olha só, os idosos que não trabalham mais, que estão aposentados, estão dentro de casa, né? Então, essa clínica tinha um programa para esses idosos, né? Aí tinha a parte de artesanato, e a artesã, trabalho voluntário. Tinha os dias da semana que tinha as atividades de arte. E tinha também a parte orgânica, a parte de plantação. E eu trabalhei nesta clínica como engenheira agrônoma fazendo hortas, mini hortas em jardineiras, né? Então, uma ou duas vezes na semana, dependendo da demanda, né, ou o que eles queriam, na hora que eles saíam de uma aula, né, tinha aula de educação física para eles, para os idosos. E tudo era voluntário. Todos os profissionais que estavam lá eram voluntários, né? Então, tinha parte de plantação, né? Então, tinha uma área lá, por isso que eu digo, é gratificante, né? Pessoal, você ouve cada história, né? Você aumenta seu ciclo de amizade, né? Você conversando com os idosos, cada um conversando uma coisa, cada um mostrando, né, o seu conhecimento naquela atividade. Da mesma forma que eu estava ensinando, eu também aprendi muito no trabalho voluntário, né? Eu estava ensinando a fazer hortas, mini hortas, né? Quem morava em apartamento, como é que eu quero plantar aqui uma cebolinha, plantar uma pimenta, né? Plantar um coentro. Então, eram espécies justamente para você que podia plantar em pequenos espaços, né? E a maioria dos idosos moravam em apartamento, tinha varanda, queria alguma produção. E aí, ao mesmo tempo que eu ensinava, né? E aí eles também me ensinavam, porque muitos tinham conhecimento. E eu aprendi muito com isso, né? Então, tinha esse projeto nessa clínica. Hoje, essa clínica não tem mais, né? E eu acredito que eles estão em casa ociosos, sentindo falta desse trabalho, certo? Então, a oportunidade que vocês tiverem para aprender algo, né, que vocês queiram aprender, sejam voluntários, tá? Trabalho escravo. Trabalho escravo designa uma situação em que o empregador explora o seu empregado. Muitos acham que trabalho escravo é somente na época da escravidão, né? Que a gente associa o trabalho escravo lá na época da escravidão, né? Que somente o negro era escravizado. Não, gente, hoje ainda existe trabalho escravo, né? Passa na televisão várias vezes casos de trabalho escravo. Trabalho escravo e trabalho infantil, é pior ainda, né? As crianças são escravizadas, certo? E muitas vezes isso acontece porque a família não tem condições. Aí coloca os filhos tudo para trabalhar, tudo pequeno, trabalhando e sendo escravizado, né? Durante o período escravagista do Brasil, diversos povos africanos foram sequestrados de sua terra natal e trazidos para a colônia para realizar trabalhos forçados, né? Também ocorrem contratações realizadas de forma ilegal, contratação ilegal. E nessas situações é imposta uma dívida ao trabalhador escravizado que deve pagá-la com sua mão de obra. Quer dizer, o trabalhador vai atrás de um emprego,
recebe uma proposta, né? Uma informação de um bom emprego em outra cidade, numa capital, chega lá, em vez de receber, está pagando uma dívida que nem contraiu. Em geral, são cobrados juros ou novos custos com o objetivo de manter essa relação de trabalho. Prestem atenção. Vocês assistiram, né? Não foi agora recentemente não, mas saiu na televisão, né? Um grupo de trabalhadores que saíram das suas cidades, saíram das suas casas por uma proposta de emprego, eu creio que foi no Rio de Janeiro, não sei se foi em São Paulo, né? E aí, quando chegaram nessa indústria, nessa fábrica, nessa empresa, todos pegaram o celular. Olha aí. Agora, gente, em pleno século XXI, a gente ainda tem casos de trabalho escravo. Pegaram os celulares dos funcionários, colocaram eles num galpão, a indústria era até de fumo, era de cigarro, se eu não me engano, sem ventilação onde dormiam. O local que eles dormiam era na empresa, era um galpão, sem ventilação nenhuma. Né? Capaz até de adoecerem ali e a família nem saber que estavam doentes. E aí foi entrevistado um e disse assim, desde quando você está aqui? Há quanto tempo você trabalha aqui? Aí ele disse, eu estou há 5 meses aqui, sem receber, né? E sem contato com minha família porque eles tomam o celular. Foi recente isso. Né? Então, muito cuidado com propostas de empregos, né, que possam abrir os olhos de vocês. Nossa, muitos jovens fazem isso. Termina o curso, vê uma proposta de emprego na internet, eu vou, entra em contato, quando chega lá é totalmente diferente da realidade. É um trabalho escravo. E aí você não tem como se comunicar com a família, né? Você não recebe, toma o seu celular, né? Às vezes o trabalho é um trabalho escravo, né? E muitas vezes também, como mostrou uma moça que viajou para outro país, fronteira aqui, que era simplesmente trabalho de prostituição e ela não sabia. Né? Tanto prostituição quanto para carregar drogas. Então isso acontece, não é só em filme, não. Você assiste filme e acha aquilo ali, né, um absurdo, pois acontece na vida real. E vocês são os alvos disso. Né? São visados por isso, porque vocês são jovens, então muito cuidado com propostas de emprego. Analisem, pesquisem a empresa. Antes de se inscrever um formulário, preencher um formulário de proposta de emprego, pesquisem a empresa. Que empresa é essa? Está há quanto tempo no mercado de trabalho? Qual é o ramo que atua? Né? Vamos ver aqui, deixa eu entrar em contato. É assim que deve se fazer. Tá? O trabalho também cumpre um importante papel na socialização dos indivíduos, por ser muitas vezes realizado em conjunto e com um objetivo comum. A realização das tarefas faz com que sejam desenvolvidas técnicas e essas técnicas são transmitidas culturalmente. Tá? É o que acontece no trabalho com a terra. Olha só. Trabalho de técnicas transmitidos culturalmente. Né? Trabalho com a terra, por exemplo, cada cultura constrói o seu próprio jeito de plantar e lidar com a terra. Muitas vezes o profissional que já é formado na área agrária, né, por exemplo, ele tem um aprendizado ali na universidade. Quando vai para a prática, quando vai trabalhar mesmo, né, ele encontra pessoas que têm técnicas totalmente diferentes. E o que é que a gente deve fazer? Respeitar a cultura daquele povo. A gente soma o nosso conhecimento com a prática, com o conhecimento prático deles, da cultura deles. Tá? A gente tem que aprender também isso aí, certo? A palavra trabalho tem origem no latim, tripalium, um instrumento antigo usado na lavoura. Olha aí. Né? Mais tarde, o tripalium era também um objeto romano, utilizado para tortura. Né?
Tipaliare significa ser torturado. Estão vendo aí que depende da cultura? Que temos diversas definições e diversos conceitos em diversas áreas, e temos também a questão da prática do trabalho diferente em diversas culturas, em diversas regiões. O Dia Internacional do Trabalhador é celebrado no dia 1º de maio. O dia é uma homenagem. Quem é que sabia disso aí? O dia é uma homenagem a uma greve ocorrida em Chicago, em 1886, em que se reivindicavam melhores condições de trabalho. O mundo do trabalho. Aí agora a gente vai entrar, a gente falou sobre trabalho, agora a gente vai entrar. Como é que está o mundo do trabalho? Como é que está o mercado do trabalho? Nós sabemos que quando a gente fala de greve trabalhista, é reivindicação de algum direito. É reivindicando alguma coisa, né? Ou um aumento de salário, né? Ou um benefício, ou férias, ou 13º. Nós sabemos disso, que greve é reivindicação de algo, de algum benefício, né? Antigamente, não tinha esse negócio de férias, né? Carga horária, trabalhava o dia todo, né? 13º, eu tenho certeza que vocês já assistiram outras aulas com outros professores e com certeza vocês já viram essa questão aí, tá? Bom, o mundo do trabalho é um conjunto de fatores que engloba e coloca em relação à atividade humana de trabalho. O meio ambiente em que se dá a atividade, as prescrições e as normas que regulam tais relações trabalhistas, os produtos dela advindos, ou seja, o resultado desse trabalho, né? Os discursos que são intercambiados nesse processo, né? As técnicas utilizadas e as tecnologias que facilitam o desenvolvimento dessa atividade e dão base para que a atividade humana, né, de trabalho se desenvolva. As culturas, as identidades, as subjetividades e as relações de comunicação constituídas nesse processo dialético e dinâmico de atividade. Certo? Bom, ou seja, o mundo do trabalho é um mundo que passa a existir a partir das relações, né, que nascem motivadas pela atividade humana de trabalho e, simultaneamente, né, conformam e regulam tais atividades. Ou seja, passa a existir a partir das relações interpessoais, né, que nascem, que surgem, que são constituídas, motivadas pelo trabalho humano. Tá? É um microssomo da sociedade que, embora tenha especificidade, é capaz de revelá-la. A atividade de trabalho é aquela que permite ao sujeito o quê? Criar algo. Eu estou trabalhando, eu estou criando algo em benefício de outro e para o meu próprio benefício. Tá? A partir do momento que eu estou trabalhando, eu estou me beneficiando porque eu vou ter uma renda daquela atividade que eu estou exercendo. E, ao mesmo tempo, eu estou beneficiando o outro porque eu estou ajudando a comunidade, ajudando a sociedade. Tá? Eu estou fazendo parte do desenvolvimento daquela comunidade, daquela sociedade. A partir de prescrições consolidadas no conhecimento instituído, que são leis, ciências e normas, e da criação e inovação do conhecimento investido, que é a experiência pessoal. Tá? Desse encontro objetivo, tem-se o trabalho e o produto, resultado dele em duas instâncias. Né? A atualização da prescrição conhecimento instituído, né? E a atualização das relações sociais, culturais, comunicacionais e políticas. Né? Pessoal, bota uma pessoa, imagina uma pessoa trabalhando e a outra pessoa que não trabalha. Vamos supor que essa pessoa não trabalha, não seja por falta de oportunidade. Talvez porque não queira trabalhar. Vamos botar assim. Né? Se você senta com as duas pessoas,
De onde vai fluir o diálogo? De onde vai fluir a informação? De onde vai fluir a conversa? De onde é que você pode buscar uma atualização cultural? É da pessoa que está trabalhando. Certo? O trabalho para Schwartz e para Durrive é o processo invisível que se dá no embate como dramáticas de uso de si por si mesmo e de si pelo outro, né? Entre o prescrito e o realizado, que comporta o coletivo e a individualidade na transformação de algo em algo, na transformação de uma matéria-prima em um produto, tá? O trabalho não desaparece no produto produzido. Eu produzi, transformei. Trabalho é transformação, tá? Eu transformei a matéria-prima em um produto. O trabalho desaparece? Não, tá? Ele se renova na atividade humana, né? Faz o ser humano progredir no domínio de seu ser, né? Predispondo como um ser criador. Professora, eu serei técnico em informática. Eu irei produzir algo? Sim. Você vai estar trabalhando como técnico em informática, você vai estar desenvolvendo uma atividade. Você já vai estar dando um resultado tanto para você quanto para a sua empresa. Você está transformando algo. Tá? O mundo do trabalho é uma categoria ampla, difusa e complexa, característica e fundamentado da sociedade, pois lugar privilegiado que abriga grande parte da atividade humana, né? Ele é uma categorização ampla, porque possibilita congregar conceitos como trabalho, relações de trabalho, vínculo empregatício, mercado de trabalho, tá? Salário, tecnologia, troca, lucro, capital, organizações, controle, poder, sociabilidade, cultura, relações de comunicação. Gente, imagina aí você trabalhando, né? Todo dia uma novidade. É lógico que não é o país da Alice, né? O país da felicidade, não é, né? Mas todo dia tem uma situação, mas só em você está, ó, né? Desenvolvendo sua consciência, melhorando sua mente, alimentando sua mente com uma atividade, já é gratificante. Tá? No mundo do trabalho encontram-se os conflitos centrais que estruturam e regulam o sistema socioeconômico e político. No mundo do trabalho são criadas e transformadas as formas e os temas presentes em outras esferas institucionais, tais como a família, a escola, os meios de comunicação, etc. E a partir do mundo do trabalho constituem-se várias institucionalidades. A organização empresarial, a organização sindical, os órgãos do Estado que fiscalizam os direitos do trabalho e no trabalho, né? A legislação fiscal, a legislação sanitária, a legislação de saúde, de formação e de escolarização. As relações de comunicação no mundo do trabalho, elas pressupõem a circulação de discursos, né? Enunciados por diferentes sujeitos e institucionalidades que o compõem. Enunciam-se e circulam discursos, sobretudo de vários pontos de vista, né, sobre o trabalho e sobre a regulação dele. Esses discursos revelam as ideologias dos setores e classes sociais ali presentes. Tá? Ou seja, isso tudo é no mundo do trabalho. Você vai terminar um curso técnico em informática, você será técnico em informática e vai trabalhar em algum ambiente de trabalho, algum órgão, né? Você tem o seu conhecimento da sua área de formação, mas lá naquele órgão você vai aprender não só e desenvolver não só o conhecimento somente da sua área. Você vai conhecer outras coisas, né? Como assim, professora? O trabalho me possibilita, né, o aumento da evolução desse meu conhecimento, não só na minha área, exatamente.
né? Vamos supor que você trabalha numa empresa onde vão implantar, vamos dar um exemplo, né? Uma gestão de qualidade ou uma prática, um processo ético, processo de conduta. Você, como técnico em informática, você já tem seu código de ética, né? Então, você vai atuar no seu trabalho não só como um técnico de informática, mas você vai atuar no seu trabalho também, no seu ambiente, atuando com aquilo que você tem, né, de conhecimento do seu código de ética, né? Então, o trabalho ele te possibilita não só, né, o conhecimento da área de formação, você vai conhecer outras áreas também. Você vai trabalhar com outras pessoas, com outras situações, né? Você vai ter conhecimento sobre a legislação trabalhista. Você não vai trabalhar com isso, mas vai trabalhar de acordo com as normas. Vocês estão entendendo? Né? Os professores mediadores são professores aí lotados nas unidades escolares, né? Professor como um todo. O professor ele aprende a técnica da docência, né? Ele atua na área de formação dele, mas por estar num ambiente de trabalho, né, com uma diversidade cultural, uma diversidade na profissionalização, ele não só vai desenvolver o trabalho na área dele, ele vai aprender com os outros também. Certo? Vocês estão entendendo como é o mundo do trabalho? A gente não pode ter só o conhecimento na nossa área. A gente tem que ter o interesse de aprender também o que é que acontece ali naquele ambiente onde a gente está inserido. Tá bom? Para a gente entender um pouco como é o trabalho do outro. Já que numa organização o trabalho é coletivo. Tá? E já já a gente volta para dar continuidade à nossa aula.